Hello, people! E vocês acharam que não ia ter live hoje? Óbvio que ia ter. Tô atrasada, quase 20 minutos, porque eu estava com uma mega enxaqueca. Estava com uma mega dor de cabeça. Não tava aguentando nem olhar pra luz. Nossa, mas agora eu tô aqui. Falei, eu atraso, mas eu chego lá. Amandinha! Preciso te encontrar pessoalmente e dar parabéns pelo seu casório. Pati, olha, temos aqui uma audiência canadense. Me respeitem, por favor. Obrigada. Dá licença. Canadá está aqui, meu bem. E aí, Patizitia? Bora, Mandinha. Volta logo pra gente bater um papo. Que eu sei que você tá viajando. Gente, olha só. Dei uma atrasada, mas cá estou. E eu preciso muito fazer essa live hoje, porque a gente vai falar de um assunto bastante importante. Vai parecer que é muito louco a gente falar disso, meio fora de contexto, mas vocês vão ver quão importante é esse papo de hoje, tá? Saiu recentemente os dados do mapa da obesidade, tá? E eu vou compartilhar depois nos stories o link para vocês acompanharem. Meu cabelo hoje tá contra mim. Mas eu quero falar um pouco sobre isso, porque ele trouxe... Tá difícil hoje. Ele trouxe algumas informações sobre a obesidade no mundo, claro, né? Mas traz observações alarmantes em relação ao futuro das pessoas, do mundo. Por quê? Porque o mapa da obesidade, ele traz a situação da obesidade infantil. E quando a gente fala de obesidade infantil, a gente tem uma situação muito grave para falar. Por quê? Porque quando as crianças estão obesas, significa que a gente vai ter adultos extremamente doentes e uma população que vai morrer antes da hora, tá? Deixa eu achar um filtro aqui, gente, porque, olha, ninguém merece, né, Brasil? Cadê meus filtros daqui? Eu tô com outro celular hoje, tô apanhando, que não tá contra mim, não vai rolar. Então, vamos sem filtro. Seja o que Deus quiser. Não dá. É isso aí, Brasil. Seja o que Deus quiser, vocês vão me ver sem filtro. É isso, tá? Bom, e por que eu quero falar de obesidade? Tem um destaque aqui no meu Instagram sobre obesidade. E esse destaque, ele é necessário. Por quê? Nesse destaque, eu falo sobre os fatores que nos levam à obesidade, tá? Porque a obesidade, ela é considerada multicausal, e eu sempre discuti isso, eu sempre falei que a obesidade ela não é multicausal, ela tem uma causa, que é balanço energético positivo, tá? Mas ela tem diversos fatores que nos levam a esta causa, ok? Então isso é importante de ser dito, tá? E aí, o que eu vou pedir pra você agora? Eu sempre faço, sempre peço, né? Vamos clicar nessa setinha aqui, nesse aviãozinho. Vamos mandar essa live para o máximo de pessoas possível, para que as pessoas acompanhem esse papo sobre obesidade, tá? A obesidade vai muito além da situação peso, e a obesidade vai muito além da situação comer muito. E eu quero falar hoje, olha só, a semana passada, vou aproveitar que a gente ainda não começou a live definitivamente, vou pôr um brinco, né, gente? Pelo amor de Deus, agora que eu vi que a gente fica trabalhando de fone, e aí não dá pra ficar de brinco com fone, porque arregaça aqui meu pescoço. Mas, já que eu tô sem fone, né, deixa eu pôr um brinco aqui pra ficar minimamente... Já que o filtro não apareceu, deixa eu ficar minimamente decente aqui pra vocês. Eu sempre falo que a obesidade, ela vai muito além do comer muito. A gente tem que sempre pensar no porquê que a gente tá comendo mais do que deveria e por que a gente tá economizando tanta energia, por que a gente tá acumulando tanta energia. Semana passada,
eu fiz uma live de 1h38 falando de Whey Protein. Se você não assistiu essa live, tá no feed. Eu te convoco para assistir essa live, porque ela é necessária. Ela é muito importante. Ela é tão importante que hoje, só hoje, eu tirei dúvida no direct de pelo menos umas 5 pessoas depois de assistirem esse vídeo. Então você está convocado a assistir. Hoje, provavelmente, não vai ser diferente. Hoje, provavelmente, a gente vai ter uma live longa para começar a semana refletindo, para começar a semana pensando, agora eu entendi, tá? Então eu quero muito que a gente fale sobre obesidade. Depois eu vou fazer alguns posts falando do mapa da obesidade, porque eu quero trabalhar um pouco esse assunto. Mas mais do que trabalhar esse assunto, eu quero trazer um direcionamento para vocês. Porque falar de obesidade é muito simples. Aí vem dar a solução. Falar do problema, todo mundo fala. Mas é a solução. Como é que eu resolvo isso, Dani? Pelo amor do Senhor. Então, aproveita esse momento, clica aqui nessa setinha e compartilha essa live com o máximo de pessoas que você puder. Porque hoje a gente vai falar de obesidade, é um assunto muito importante. Eu vou falar do problema, eu vou falar das causas da obesidade, dos fatores, né? Causa só tem uma. Eu vou falar dos fatores, eu vou falar como a obesidade é encarada, como ela é trabalhada no consultório, os erros, os acertos, o que fica mais fácil de trabalhar. E como não poderia faltar em todas as minhas lives, eu vou falar de nutriente. Eu vou falar como a deficiência nutricional te leva para a obesidade. Como o ajuste nutricional te ajuda a sair do quadro de obesidade. Eu quero que a gente trabalhe isso com a gente, quem tá aqui que não é profissional, e eu quero que o máximo de profissionais possível venha para essa live, entre nela comigo, tire dúvida, complemente, vamos movimentar essa corrente, tá? Então vamos lá, compartilha com o máximo de pessoas possível e aí a gente vai entrar nesse assunto já, tá? Bora? Bora lá? Eu tô vendo carinhas conhecidas aqui, hein? E eu gosto disso. Gosto mesmo. Eu tô entrando aqui no site do mapa da obesidade, tá? Para trazer as informações para vocês. Né? Logo depois que eu falar de toda essa informação, ok? Bom, o site, eu vou colocar aqui o assunto para ficar mais fácil para vocês entenderem do que a gente tá falando, né? Vou fixar aqui o comentário, vai ficar mais fácil, tá? Então, vamos lá. Obesidade, ela é multifatorial. Por mais que a OMS fale que ela é multicausal, ela não é multicausal, ela é multifatorial. Ou seja, qual é a causa da obesidade? Balanço energético positivo. Balanço energético positivo faz com que a gente acumule mais calorias do que a gente é capaz de gastar. E a gente geralmente acumula essas calorias, né, invariavelmente, em células de gordura, ok? Ok. Então a gente tem uma causa, mas a gente tem diversos fatores que chegam nessa causa. Então, por exemplo, uma das principais causas da obesidade, um dos principais fatores que causam obesidade e que é muito discutido cientificamente, mas eu percebi ao longo desses anos de atendimento e ao longo de todos os cursos que eu fiz, é que ele é pouco discutido na prática, que é a desnutrição marginal, tá? A gente tinha até pouco tempo atrás uma visão muito caquética da desnutrição. Então, toda vez que a gente falava de um desnutrido, a gente imaginava aquela pessoa magrelinha, pele e osso, né? Malemar barrigudinha, mas bem pele e osso. Então a gente olhava para uma pessoa daquela e pensava, tá desnutrido. E logo, quando a gente imaginava alguém desnutrido, a gente automaticamente imaginava essa pessoa.
magrelinha, tá? Hoje a gente tem, não só hoje, né, mas de uns anos pra cá, a gente tem uma outra realidade. A gente tem a desnutrição marginal e não a desnutrição literal, que é essa desnutrição que a gente imagina uma pessoa pele e osso, caquética, né? Então, a gente imagina, a gente tem a desnutrição marginal. E o que é isso? A pessoa, ela alcança e até ultrapassa as calorias diárias, necessárias diárias. Mas ela não alcança a nutrição necessária. Ela não tem o aporte nutricional mínimo necessário para o corpo funcionar. E a nossa força motriz do corpo, para que a gente viva, é energia, certo? Então eu sempre faço uma analogia do corpo humano com um carro. O que faz o carro andar é o combustível, a gasolina, o álcool, ou diesel, anyway, né? Ou benzeno, né? Na Europa a gente abastecia o carro com benzeno. Então é isso que faz o carro funcionar. É o combustível. É ele que vai entrar em combustão e fazer o carro entrar em movimento. No corpo humano é a mesma coisa. O que faz o corpo funcionar é glicose, que é o combustível que a gente precisa, né? É a substância que a gente usa para gerar energia. Mas toda a engrenagem do carro, para que haja combustão e a gente utilize esse combustível para gerar movimento no carro, toda a engrenagem, ela depende de outras coisas, ela depende de um óleo, ela depende de um aditivo, ela depende de um não sei o que, ela vai depender de várias coisas. O corpo humano é a mesma coisa. A gente tem a glicose, que é nosso principal combustível, né, que a gente precisa para gerar energia, e a gente tem uma série de engrenagens para que isso aconteça que depende de outras substâncias. E é isso que faz com que a gente tenha uma produção de energia inadequada e uma máquina sempre pedindo combustível. Então isso acontece. Assim como o carro. Pensa assim, o carro, ele tá abastecido, mas aí ele tá queimando óleo, ou ele tá com menos óleo, nível de água, sei lá, tá errado. Ele vai gastar combustível de maneira inadequada. E o carro vai chegar na reserva muito rápido. E ele vai começar a desempenhar mal essa caminhada, esse andar, esse movimento. E vai estar sempre pedindo combustível. O corpo faz a mesmíssima coisa. Ele funciona, mas ele está sempre te avisando, olha, que tal você buscar uma glicose lá pra mim? Que tal você buscar uma coisinha pra mim? Então o corpo humano, ele tem esse mecanismo de sobrevivência muito eficiente. Eu costumo brincar que com ser humano e barata não tem concorrente. Por quê? Porque se a gente pega um canguru na Austrália e leva pro Alasca, ele vai morrer. Ele não vai sobreviver, tá? O ambiente é inóspito, não tem o que ele comer, não é bom pra ele, ele vai morrer. Agora, se a gente pegar um soteropolitano, uma pessoa que nasceu na Bahia, 40 graus a vida inteira, e levar pro Alasca, ela vai dar uma cambaleada, mas ela vai sobreviver. E vai se adaptar. E vai se adaptar bem. Então, nós somos seres adaptáveis de uma maneira tão eficiente que a gente brinca com isso, tá? Então, vamos voltar aqui para a obesidade. A desnutrição marginal é exatamente isso. Eu ofereço de maneira bem mequetrefe uma quantidade de nutrientes para o meu corpo funcionar. E entupo ele. Levo uma enxurrada de substrato energético. Então eu tenho substratos energéticos, mas eu não sou capaz de fazer a minha célula funcionar. Ou seja, eu não produzo energia de maneira eficiente. Porque toda a minha cascata de comunicação, toda a minha engrenagem, ela tá bem meia boca. Então não é incomum chegar um obeso ou alguém acima do peso no consultório e o principal problema dele não é ele comer muito.
Parece louco ouvir isso, né? E quando eu falo isso para algum paciente que está acima do peso ou obeso, eu falo, seu problema não é que você come muito. O problema é o que te faz comer muito. O que faz você comer muito é que é o problema, né? E aí, como a Paty falou agora muito bem, a maioria esmagadora dos meus pacientes obesos são desnutridos. Entende? Então veja, existe uma situação nutricional bastante importante que muitas vezes é ignorada pelo profissional. Ignorada. Por quê? Porque ele vai trabalhar o... Gente, olha só. Eu não estou criticando nenhuma linha de trabalho, ok? Eu estou colocando aqui o que a Daniela, com 22 anos de carreira na área médica e 15 anos de formada, 15 anos atendendo o paciente, aprendeu, trabalhou e fez e viu resultado, ok? Tudo bem? Agora, o que eu vejo é, vamos trabalhar o comer intuitivo, vamos comer quando tem fome. Não, tá? O que tem de efetivo hoje? Vamos nutrir este corpo. Primeiro, em paralelo, eu posso trabalhar a linha que for. Meditação, intuição, o que for, tá? Low carb, low fat, high fat, não importa. Em paralelo, com qualquer estratégia dietética que eu faça, qualquer estratégia comportamental que eu faça, eu preciso nutrir este corpo. Fim. Por quê? Porque essa pessoa já está desnutrida, tá? Ela já está desnutrida. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa, ela já está com um problema de saúde. Ela já está numa condição física e fisiológica que desfavorece a oferta de nutriente única e exclusivamente pela comida. Por quê, Dani? Porque quando a gente vai trabalhar com indivíduos acima do peso e obesos, a gente vai fazer restrição calórica. Obviamente, quando a gente pega e calcula o que esse indivíduo come e só traz ele para o que ele deveria fazer, a gente já vai fazer uma restrição calórica mínima, ok? Então, o déficit calórico, né, o famoso déficit calórico, ele vai acontecer quando você ajustar isso. Só que muitas vezes a gente tem que fazer uma restrição que vai muito além do que ele está acostumado. E toda vez que a gente restringe caloria, a gente restringe a oferta de alimentos, ok? E para fazer isso, eu vou acabar restringindo o nutriente. Em paralelo a isso, a esse raciocínio, a gente tem o seguinte: geralmente, quem está acima do peso e obeso não o está assim por conta de um excesso de ingestão de abacate, excesso da ingestão de maçã, excesso da ingestão de alface. Geralmente essa pessoa está nesta situação porque ela está com excesso de ingestão de preparações e produtos alimentícios extremamente calóricos e muito pouco nutritivos. Então, olha o que eu tenho. Eu já tenho um hábito instalado de ingerir produtos alimentícios, preparações e produtos alimentícios, preparações e um ambiente, né, muito calórico, né? Não é. Então, assim, a gente tem um hábito instalado que a gente vai ter que trabalhar, certo? Eu vou ter que inserir alimentos na rotina deste indivíduo que ele não está acostumado a comer. E ele vai ter uma resistência natural. É natural. Ele vai ter essa resistência. Você vai colocar para ele lá, café da manhã, 100 gramas de mamão, uma colher de sopa de aveia, tá? Uma crepioca, ou um ovo mexido, ou um pão integral, com patê de tofu
que seja, ou com creme de ricota. E um chá. A pessoa está acostumada a levantar de manhã, não comer. Ou quando come 2 pães com margarina e café com leite de caixinha. Vocês pegaram a situação? Olha essa situação. Então eu vou radicalizar muitas vezes. Quando eu monto um plano alimentar que deveria ser o ideal para ele, não é o ideal para ele. É o ideal para o metabolismo dele, mas não é o ideal para ele naquele momento, porque ele vai ter uma resistência insana para comer aquilo. Ele não está acostumado com a rotina, ele não está acostumado com o gosto, ele não está acostumado com essa quantidade, ele não está acostumado. E aí a gente vai além. Uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte: cuidado quando você mexe na rotina alimentar do seu paciente, porque você precisa olhar como é o hábito. Se eu tenho um paciente, por exemplo, que eu olho para o recordatório dele, eu olho para o consumo habitual dele, para a história alimentar dele, e eu vejo que ele tem preferência por preparações molinhas, você pode ter certeza que se eu prescrever castanha para ele, ele vai encher o meu saco. E a primeira pergunta é: posso trocar por pasta de amendoim? Essa pergunta é clássica. Por quê? Porque ele está acostumado com molinho. Ele está acostumado com fácil de comer, de ingerir, de digerir. Entendem? Então, esse trabalho de mastigar para ele já é um trabalho muito extra. E é imperceptível, é um trabalho inconsciente, é um sacrifício inconsciente. Ele não para pensar: não gosto de mastigar. Ô Dani, posso trocar por pasta porque eu não gosto de mastigar? Ele não vai falar isso pra mim, porque ele não sabe, tá? E, veja bem, muitas vezes não, todas as vezes eu pergunto: você come? Eu imprimo uma folha, entrego pra ele, falo: aponta aqui o que você não come. Então tem todas as frutas, todos os vegetais, todas as folhas, todos os alimentos proteicos, todos os lácteos, tudo. Eu entrego a folha e falo: anota pra mim o que você não come. Por que eu faço isso? Porque o que sobra do que ele come significa aquilo que ele come não tem problema pra comer. Tipo, eu não tenho problema pra comer. Aí vem a segunda pergunta pra ele. Eu falo: bom, isso aqui você não tem problema pra comer. Não, Dani, isso aí eu não tenho problema pra comer, eu como de boa. Aí eu falo: quantas vezes por semana você come? Anota aqui pra mim, disso que sobrou, você coloca um númerozinho na frente ou em cima. Quantas vezes por semana você come? É um choque de realidade tão grande pro paciente, porque ele não tem consciência do que ele não come, do que ele deveria comer e não come. Então pensem que quando a gente fala de mudar comportamento, é o certo. Existe um jeito certo de comer para não levar à obesidade. Mas é função do nutricionista, é obrigação do nutricionista nutrir este corpo enquanto trabalha o comportamento. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Para quem tá aqui comigo, tá fazendo sentido esse raciocínio? Coloca aqui um joinha, um foguinho ou emoji que mais se aproximar aí do seu raciocínio que tá fazendo sentido. Coloca aqui para eu entender se o raciocínio tá certo, tá? Então, a gente precisa sempre pensar nisso. Sempre pensar que existe uma causa existe um fator muito importante, que é essa desnutrição marginal, que causa uma série de problemas até chegar na obesidade. E eu posso enumerar aqui para vocês, e quem tá aqui comigo acompanhando, pega papel e caneta, que o que eu vou falar faz tanto sentido, que eu posso falar com propriedade. Todos os meus pacientes que saíram do quadro de obesidade se emocionam quando param para falar sobre isso comigo, tá? Então vamos lá. Imagina só o seguinte. Vamos pegar desde a infância, porque como eu falei no começo da live, quando a gente fala de obesidade infantil, a gente está falando de um problema grave para o futuro da humanidade, tá? E eu não vou economizar
verdades aqui, tá? Eu não vou economizar verdades. Veja, isso aqui não é um ataque, muito pelo contrário. Falei, não adianta nada falar do problema sem falar da solução. Mas a gente precisa, para solucionar um problema, entender que ele é um problema. Tudo bem? Então eu não vou economizar verdades aqui. Vamos pensar o seguinte. Você foi uma criança, né? Mentaliza isso. Você foi uma criança normal, né? Que conviveu com outras pessoas. Para pensar como foi a sua história alimentar na infância. Lógico, você não vai lembrar de uma infância muito longínqua. Mas até onde você lembra, como era? Como era seu café da manhã, como eram seus lanches, como era o almoço, como era o jantar. Para refletir sobre isso, anota aí, tá? Por que eu tô falando disso? Porque eu quero que você mentalize quanto tinha de fruta, quanto tinha de vegetais, quanto tinha de folhas, quanto tinha de arroz e feijão, de macarrão, de pão, de leite. Coloca aí. Quem não tem esse hábito, né? Quem mora mais no norte e no nordeste, por exemplo, quanto tinha de macaxeira, quanto tinha de cuscuz, quanto tinha desses alimentos. Coloca aí, anota. Aí nós vamos passar para a sua adolescência. Porque na adolescência a gente passa a ter influências maiores do ambiente. Então, quando a gente é criança, a gente fica praticamente 100% à mercê da nossa microsociedade, que é o nosso lar, né? E quando eu falo nosso lar, pode ser a nossa própria casa ou pode ser onde a gente mais ficou. Por exemplo, eu ficava na minha casa, mas quem cuidava da gente era minha avó. Então eu tenho que pensar nisso, né? Mas teve pessoas que ficavam na casa da avó. Não era a avó que ficava na sua casa, né? Então a minha avó veio morar com a gente logo que minha mãe comprou a casa, sei lá, eu tinha uns 8, 9 anos, a minha avó passou a viver na nossa casa, né? Acho que a gente viveu na casa da minha avó 1 ano e depois isso mudou. Mas tem pessoas que ficam na casa da avó, na casa da tia, do cuidador. Então para pensar, fica o dia inteiro na escola ou ficou o dia inteiro na escola, então para pensar como foi isso. E na adolescência, a gente passa a ter influência dos amigos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era adolescente, a nossa situação financeira não era melhor do que quando a gente era criança. Pelo contrário, a gente passou por uns apertos bastante importantes. Quem vê isso aqui hoje, quase que eu detono meu óculos, não tem noção da situação que a gente viveu, né? Mas, enfim, papo para um outro momento. Mas na minha adolescência, vou um pouco antes. Quando eu entrei na pré-adolescência, 11, 12 anos, eu treinava vôlei. Olha que muito louco isso. Eu tenho essa memória, até porque eu gosto de fazer isso até hoje, mas não posso, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Às vezes a gente chegava do treino e eu voltava para casa com uma amiga minha do bairro, e a gente voltava do treino e ia direto para casa dela. O pai dela comprava manteiga de barra, e a gente comprava aquele pacotão de biscoito de maisena, de bolacha de maisena, mas não era aquela tostinha stopzeira, era aquele pacotão que vinha vários pacotes dentro. E a gente ia pra casa dela, o pai dela comprava essa manteiga de barra e a mãe dela fazia geleia caseira, interior top, né? Fruta que você pega do vizinho. E a gente comia aquela bolacha de maisena com manteiga e ou geleia ou mel, que também era muito comum e baratinho no interior. É insano, a gente comia muito. Só que a gente treinava 1h30, 2 vezes por semana. Ia pro ginásio a pé e voltava a pé. E meu bairro era lá no fim da subida da pista, que era tipo estrada. Então a gente realmente gastava. Eu tinha 2 vezes por semana educação física. E a educação física na escola era um preparatório, porque a gente tinha campeonatos interescolares e tudo mais. Então realmente tinha um gasto energético bastante importante, mas isso já era uma influência dela. Porque tudo bem, a gente comia bolacha de maisena com manteiga em casa, tomava chamate desde a infância. Mas não era tão assim a manteiga, né? Porque também não era tão abundante, então era só a bolacha. E eu comia isso com ela.
né? Depois, quando eu voltei do interior para São Paulo, a gente ia para a escola, eu estudava à tarde, no primeiro ano do colégio, no ensino médio, depois eu fui para a noite, né? Porque eu comecei a trabalhar, mas... E aí, toda sexta-feira, meus amigos iam no McDonald's. Por quê? Porque a gente saía da escola e a gente podia pegar o ônibus na esquina da escola, mas tinha um outro ônibus que passava na frente da estação do metrô. E do lado da estação tem até hoje um McDonald's lá. E aí a gente subia, aquela cacetada de adolescente, a gente subia, ia até lá e aí todo mundo ia no McDonald's. Não era sempre que eu ia, porque eu não tinha dinheiro, mas eu tenho uma amiga que eu falo que eu devo pra ela muitos jantares e eu espero um dia levar ela no Fazano, porque ela pagou tantas vezes meu lanche, a Camila, e... Cara, não sei se um dia você vai ver essa live, mas você sabe que eu tenho uma dívida grande com você. Espero pagá-la, amiga. Porque a Camila sempre pagava meu lanche, na maioria das vezes, né? Então, uma vez ou outra, muito raramente, a minha mãe me dava dinheiro, mas na maioria das vezes a Camila pagava. E era toda... Então, veja, uma coisa que pra mim, né, que eu cresci, indo no McDonald's só em ocasiões extremamente especiais, num aniversário, comemoração de uma conquista da minha mãe ou do meu pai, alguma coisa assim. Passou a ser semanal ou quinzenal, sabe? E isso era influência dos meus amigos. Entre outras coisas, né? Comer na escola, comprar na cantina, não era uma coisa natural pra mim. E eu lembro até hoje que, frequentando a casa da Camila, eu aprendi a tomar cappuccino, que não era uma coisa comum também pra gente. Eu morei no interior, que era super quente. Não tinha, né? Cappuccino não era uma coisa comum na minha casa. Então eu tive essa influência da Camila. Além do cappuccino com chantilly. Então vocês vão percebendo que a gente vai tendo influência dos amigos. Agora eu quero que você faça esse exercício. Para pensar como foi a sua alimentação na adolescência. Aí, entre os 12 e 18 anos, mais ou menos, como foi? Porque a gente pega ali o final do ensino fundamental, do primeiro grau, né, pra galera da minha época, e passa pro ensino médio. E para algumas pessoas, dependendo da geração, começou a trabalhar. Eu comecei a trabalhar no segundo ano do colégio. E aí eu mudei de horário na escola. E aí eu passei a comer na loja, né? Eu trabalhava numa loja do Pão de Açúcar aqui, no supermercado. Então passei a comer lá. Então era o pão que eles ofereciam, era a manteiga que eles ofereciam, que eu acho que era até margarina na época, café. Uma coisa que eu não tinha o hábito de tomar. Passei a tomar café todos os dias, café puro. Almoçava o que eles ofereciam, e aí eu ganhava caixinha porque eu era empacotadora, então muitas vezes eu comprava alguma coisa para preparar em casa, e aí a minha mãe preparava pra gente. Então assim, aí eu ia pra escola à noite, então eu tinha que comer alguma coisa na escola, e aí você tem que segurar ali o que você vai comprar, porque, né, eu ganhava pouco e a gente sempre ajudou em casa com as contas, né, eu e minhas irmãs, Então, vai pensando nessa influência. E o que eu tô falando para vocês fazerem de exercício é porque esse exercício precisa ser feito com o paciente. A gente precisa trazer essa história dele. Por quê? Porque ninguém fica obeso da noite pro dia. Ninguém. Isso é a primeira coisa. Ninguém dorme com peso ideal e acorda obeso. Ninguém. Ninguém dorme com IMC de 23, 22,5, 23 e acorda com IMC de 35 ou 37. Ninguém. Então a gente tem que entender essa evolução nutricional da vida do paciente. Nutricional, tá? Em que momento da vida desse paciente ele deixou de se alimentar de modo correto? Ou desde quando esse indivíduo não se alimenta corretamente? Por quê? Porque se eu sei isso, eu sei exatamente quais sistemas estão mais abalados com esse comportamento. Qual sistema está mais desequilibrado? E onde eu vou trabalhar primeiro, em paralelo com o comportamento. Grava que eu vou chegar lá.
Depois da fase da adolescência vem a fase adulta, e eu vou dar um exemplo para vocês de situação que é muito comum dos meus pacientes, principalmente paciente homem, tá? Eu tenho muitos pacientes advogados, muitos pacientes da área de TI e muitos pacientes médicos. Especificamente, meus pacientes advogados e meus pacientes da área de TI têm uma situação muito comum entre eles. Tem um ponto ali principal, que é a situação financeira. Então pensa assim, eles entraram na faculdade e conseguiram um estágio legal. Esse estágio legal oferecia um vale-refeição muito bom. E esse vale-refeição muito bom fazia com que eles tivessem acesso a restaurantes, a lanchonetes muito legais. Tipo Outback, Madeiro, McDonald's. Entende? Ou eles levavam o almoço e usavam o vale-refeição no jantar. Pizza, hambúrguer, cachorro-quente, esfirra. Todo dia. Todos os dias. Então lembra, o que era na adolescência algo semanal, né, uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, e o que tinha sido na infância de vez em quando, passou a ser diariamente, passou a ser todos os dias, tá? E vou além, a gente começa a trabalhar, a gente se sente livre, né? Sou dono de mim, agora eu faço o que eu quiser. E aí pega uma galera que tem um vale-refeição mais abastado, essa pessoa começa a comer aquilo que ela quer, aquilo que ela tem vontade, e invariavelmente o homem come pra caramba, né? Então é muito comum os meus pacientes de TI e os meus pacientes advogados terem essa virada de chave quando começa a trabalhar e quando começa a ter um vale-refeição que te oferece acesso a preparações muito mais calóricas. Tudo bem? Aquele lanchão, x-tudo, podrão, não sei o quê. Eu tenho muitos pacientes que fizeram do Outback o restaurante para comer pelo menos 2 vezes por semana por anos a fio. Anos. Então, eu convido vocês profissionais a pegarem o cardápio do Outback e calcularem e olharem o valor calórico. Façam o mesmo com o do McDonald's. No site do McDonald's você consegue entrar e ver o valor calórico de cada preparação. Um lanche chega a ter 600 calorias. 600. Então imagine que uma pessoa que o gasto energético total dela é 1.800, 1.900, ela come 2 lanches de 600 calorias, já são 1.200. Percebe? E aí ela come uma fatia de bolo à tarde, bateu. Sobra mais nada. Tudo. E veja, eu tô falando do lanche, não estou falando do combo. Estou falando do lanche. Então o combo é muito maior. Você consegue mais de 1.000 calorias num combo do McDonald's assim, ó, facilmente. E eu tô falando do McDonald's porque fica mais fácil para ilustrar. A gente pode transpor isso, extrapolar isso para qualquer lanchonete que ofereça um combo de refrigerante, lanche e batata frita. Você consegue mais de 1.000 calorias, mas brincando facilmente numa dessa. Eu convido vocês a fazerem esse exercício. Agora imagina que essa pessoa pega essa quantidade calórica em uma refeição. Todo o resto do dia é extra. Todo o resto do dia é plus. E aí o que tem no resto do dia é que preocupa. O que tem no resto do dia é que é o problema. Não tem uma fruta, não tem uma salada, não tem 100 gramas de vegetais, não tem um arroz e feijão, não tem uma carne magra, não tem um iogurte, não tem um cereal, não tem uma castanha, não tem. E veja, eu não tô falando de nenhuma fruta tipo pitaia, kiwi gold, que são coisas caras, não. Tô falando de banana, maçã, goiaba, fruta laranja.
Então deu para perceber que quando a gente fala de obesidade, é muito mais do que fechar a boca. Não, para emagrecer é só fechar a boca. Será que é só fechar a boca? Não é só fechar a boca. Tudo bem? Então pensa que alguém com um perfil alimentar assim, tá? Com perfil alimentar assim, essa pessoa, ela já tem esse comportamento. Ela já tem uma desnutrição durante muito tempo. Então, pensa assim, ela não come vegetal verde escuro, não come cereal, provavelmente está deficiente de magnésio. Magnésio é um mineral super importante para o cérebro, para o músculo todo, músculo esquelético, músculo cardíaco, para o pulmão, tá? Para troca gasosa e para produção de energia. Pegou? Aí ele não tem uma ingestão adequada de aminoácidos. Né? Então, triptofano, valina, leucina, fenilalanina, tirosina. Então, pensa, tá deficiente de triptofano, não vai produzir serotonina. Não produz serotonina, pode ter depressão, pode ter insônia, pode ter ansiedade. Por quê? Porque além de não ingerir alimentos que são fontes de triptofano, se entope de café, aumenta a dopamina, cai muito serotonina, fica ansioso, não dorme. Por quê? Sem triptofano, sem serotonina, sem melatonina, não tem hormônio do sono, não durmo. E se durmo, não mantenho o sono a noite inteira, tenho aquele sono leve, acordo com sensação de que eu não dormi nada, só por faltar triptofano. Agora, quando falta triptofano, B6 e magnésio, ferrou. Antes de chegar na obesidade, eu garanto que vai passar pelo medicamento psiquiátrico. Garanto. Aí chega na obesidade, tomando medicamento psiquiátrico, o medicamento exige mais do corpo para ser metabolizado, precisa de mais nutriente que já não tem, você não dá. Sabe quando vai sair dessa situação? Nunca. Ou então, chega na obesidade nessa situação, faz uma cirurgia bariátrica sem corrigir a parte nutricional, fica bariatricado, doente da cabeça. Não vou economizar verdades. É isso que acontece. E continua viciado em doce. E continua viciado em café. Como o Thiago acabou de falar, e vive de café e doce. Com certeza. Com certeza, porque a cabeça precisa continuar funcionando. Então eu dou o café para estimular e o doce para manter funcionando. Por quê? Porque o cérebro é glicose dependente. Imagina, alguém já viu? Depois coloca no Google como funciona a sinapse. Coloca sinapse e coloca lá no imagens. É condução elétrica. Então eu dou café para manter acordado, para manter no foco, e o doce para alimentar o cérebro. Pegaram? Eu falei uma coisa. Aí o que acontece? A gente aumenta a ingestão de doce, de carboidratos, tá? De alimentos mais glicídicos ou preparação. Quando eu falo alimentos mais glicídicos é um pouco perigoso, porque a banana é um alimento glicídico, a batata doce é um alimento glicídico. Mas que tipo de carboidrato eu tô tendo ali, né? Quando a gente pega trabalho científico, a gente vê carboidrato complexo sendo colocado ali como fibra e carboidrato como carboidrato simples, né? Tipo aquele açúcar mesmo, né? Farinha e tudo mais. Então pensa assim, eu como muito mais, eu faço a ingestão de muito mais preparações e produtos alimentícios à base de carboidrato simples, farinha, açúcar simples, né? Açúcar mesmo, sacarose. E aí eu vou acumulando essa glicose no sangue, por quê? Porque falta nutriente para que a minha insulina se ligue de modo efetivo nessa glicose e falta nutriente para que a minha célula reconheça essa
glicose e se abra para ela e fala: venha glicose, vou produzir muita energia, nós vamos bombar agora, a gente é uma Ferrari. Falta, então sobra essa glicose no sangue. Essa glicose vai aderir na sua hemácia, naquela célula de sangue, certo? E por isso que tem um exame que chama hemoglobina glicada, que é para ver quanto de glicose está aderido na sua célula. Essa glicose em excesso no sangue vai produzir espécies reativas de oxigênio, mais conhecido como radical livre. O excesso de radical livre vai machucar as veias e as artérias. A gente vai, para corrigir esse machucado, aumentar a produção de plaquetas para não ficar aquele machucado. É onde vira um bololô, causa um ateroma e aí, meu amor, você tá ferrado. Aumento de radicais livres faz com que a gente tenha quebra das pontes de colágeno. E aí a gente fica flácido, cheio de celulite. Vocês estão vendo o bololô que é? Tudo por quê? Porque faltou nutriente. Então, faltou nutriente é uma avalanche da desgraceira metabólica. Eu amo que o Thiago entra nas minhas lives porque ele movimenta esse lugar. Vamos lá, ó. Difícil é que hoje as pessoas só relacionam o peso à estética. Todos os corpos têm que ser aceitos, mas não é sobre isso, não. Eu sei que o que eu vou falar é bem polêmico. Todos os corpos têm que ser aceitos? Depende, tá? Autoaceitação é uma coisa, aceitar uma doença é outra coisa. Você pode aceitar o seu corpo do jeito que ele for, você não pode ignorar que o seu corpo tá doente. Entende? Então é assim, ó, não sou eu que tenho que aceitar seu corpo. Eu não tenho nem que aceitar você. Eu tenho que te respeitar, é diferente. Te aceitar? Não. Eu posso simplesmente não aceitar que eu não quero na minha vida. Mas eu tenho que respeitar. Agora, você se aceitar do jeito que você é, problema seu. Mas não aceitar que o seu corpo está doente é outra história, entendeu? Porque assim, quando a gente pega um paciente psiquiátrico, que a gente está vendo que ele tem esquizofrenia, ou sociopatia, psicopatia, enfim, ele aceita ele do jeito que ele é, certo? Mas ele está doente. A mãe dele, o pai dele pode até aceitar ele do jeito que ele é, mas ele está doente. E todo mundo fala, não, isso é uma doença, esquizofrenia é doença, doente da cabeça, tudo bem? A obesidade é a mesma coisa. Então você pode aceitar você do jeito que você quiser, mas não pode ignorar que está doente, tudo bem? Sim, Rafael, infelizmente, para muitos, eu estar aqui falando de obesidade é agressivo, entende? Por isso que eu falei, eu não vou economizar verdades aqui, eu sei o impacto que isso pode ter. Mas a ideia de não economizar verdades aqui é porque eu preciso trazer tudo isso para um pano de fundo para que fique mais fácil de enxergar que quando você tem desnutrição, você já está doente. Porque falta de nutriente é a base para o desenvolvimento de várias doenças, várias. E a obesidade é uma delas. Então, qual é a causa da obesidade? A obesidade é causada por balanço energético positivo. Você obtém mais calorias do que você gasta no seu corpo. Quais são os fatores que levam à obesidade? Muitos fatores. Mas um grande fator é a desnutrição, o que é um paradoxo, né? Quando a gente fala que a gente tem uma população obesa e desnutrida, é um paradoxo, né? É ao mesmo tempo quando a gente fala, nós temos uma população que passa fome, não vou entrar nesse mérito, mas é só para raciocinar, a gente tem uma população que passa fome e é obesa. Não faz sentido, entende? Então, quando a gente pensa em obesidade, a gente tem que pensar, bom, a causa é clara, a causa da obesidade é clara. Ok, quais são os fatores que levaram este indivíduo à obesidade? E é obrigação e função do profissional de nutrição nutrir o corpo deste indivíduo enquanto cuida do comportamento de hiperfagia.
do comportamento de comer muito, do comportamento de fazer balanço energético positivo. E é uma negligência muito grande do profissional de nutrição quando ele não faz isso, quando ele não nutre o paciente. E aí eu vou entrar numa questão que é polêmica, com certeza, e eu já tomei muita cacetada aqui na internet e fora dela também, já fui persona não grata em vários lugares. Quando eu bato na tecla de que precisa suplementar a pessoa, é porque eu sei o que eu tô falando. Quando eu falo que precisa suplementar, é porque precisa. É porque precisa. Tem paciente que não precisa. Eu falo, não precisa. Mas tem paciente que não só precisa, como é fundamental. Fundamental. Chega a ser um absurdo eu simplesmente utilizar uma estratégia nutricional com um indivíduo acima do peso ou obeso, fazendo déficit calórico com ele, sem oferecer nutriente em quantidades altíssimas. Não vou falar quantidades medicamentosas porque não tem necessidade, mas para alguns tem. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que chega tão desnutrido para mim, obeso. Ele chega tão desnutrido para mim que o que eu faço é, bom, vamos fazer aqui, mas isso aqui você vai no médico porque eu preciso que você faça na veia. Eu preciso que você faça intramuscular. Eu tenho alguns amigos médicos que eles já sabem. Eu encaminho para ele com o prontuário pronto e já com a conduta. Eu falo, doutor, preciso que faça uma B12 intramuscular. Preciso que faça um ferro injete. Eu preciso que faça uma bolsa de ferro, uma dose de ferro intravenoso. Ou eu preciso que faça um ciclo de Noripurum. Por quê? Porque eu preciso trazer essa pessoa de volta para a vida. Ela está sobrevivendo. E não é difícil vir paciente do médico já usando Ozempic, 900 pau cada caneta. Já usando aquela página gigantesca de suplemento, tudo misturado, tudo fitoterápico com aminoácido, com não sei o que, e sem nutriente. Então tem lá cafeína, 5-HTP, resveratrol, não sei o que. Cadê vitamina e mineral? Cadê? Não nutriu o cara, mas tava dando paulada com medicamento. Eu já peguei bupropiona, Ozempic, glifagem, não sei o que, testosterona, mas nutriente que é bom? Nenhum. E aí me manda o paciente para eu fazer uma low carb para ele. Eu falo, amor, você não sabe para que você mandou seu paciente definitivamente, né? Vamos lá. Ó, o Rafael, Rafa, seja muito bem-vindo. Espero que você curta ficar por aqui, porque você tá movimentando. Eu amo o seguidor que movimenta. Ó, vejo muitos profissionais assim, pois sempre falam que está errado, até em suplementação, pois consegue com o tempo repor todo o ciclo hormonal. Ah, com certeza. Com o tempo, mas é um tempo, hein? É aquele tempo. E tem outra, tem muito profissional que fala, não, com a comida você alcança. Tá, mas você tá fazendo o que com o cara pra ele não surtar? Você tá dando um monte de medicamento pra ele. Então, o que você tá fazendo? Você tá só contendo o problema. Certo? A hora que tirar a medicação, meu bem, vai ser aquela avalanche de novo. É errado usar o medicamento? De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Mas, nutricionalmente falando, se você não nutre, você não corrige. E você é incapaz de corrigir sem nutrir. Incapaz. Eu posso falar com propriedade. Não muda o comportamento do paciente se você não dá força para o corpo dele suportar isso. Imagina só, a pessoa já não tem nutriente e ela vai fazer uma dieta hipocalórica. Eu dou um braço aqui para vocês que ela tem dor de cabeça no primeiro dia. Ela não tá mais mandando aquele monte de glicose pro cérebro. Ela já não tá inundando o corpo de glicose. Porque assim, você inunda o corpo de glicose para meia dúzia de glicose ser usada. Agora, quando você oferece meia dúzia, como é que faz? Entende? Tem que nutrir, tem que suplementar, tem que oferecer para o corpo aquilo que ele precisa para funcionar adequadamente, já que ele não funcionava, enquanto você corrige o comportamento. É tão simples. Aí, ó, Amandinha, bom que você tá aqui.
Eu acho que isso é negligenciar os sintomas do paciente, sendo que a suplementação pode, com certeza, beneficiar mais rápido. Gente, pensa assim, ó. Você tá indo daqui, eu vou usar as cidades que eu conheço, tá? Você tá indo daqui pra Pirassununga. De São Paulo pra Pirassununga, 200 e poucos quilômetros, tá? Você pode ir de Fusca e você vai chegar. Tudo bem? Só que Fusca tem uma capacidade, né? Como dizem, ele tem carburador, né? Ele tem uma capacidade. Você vai ter que parar, provavelmente você vai ter que parar para abastecer. Ou você pode ir de Ferrari, tá? Você pode ir mais rápido, de maneira mais potente, mais confortável. É igual a gente. Você tá vivendo ou sobrevivendo? É simples. Gente, quem tem insônia ou quem tem um sono ruim durante a noite e acorda com a sensação de que não dormiu, tá vivendo ou sobrevivendo? Quem precisa usar 4 ou 5 medicamentos por dia, não tô falando cápsula, tá? Tô falando 4 ou 5 medicamentos diferentes por dia, tá vivendo ou sobrevivendo? Quem não consegue andar daqui na esquina sem ter a sensação de morte iminente, tá vivendo ou sobrevivendo? Acho que 90% dos profissionais falam isso. Já cheguei a discutir trazendo embasamentos internacionais de nutrição e ainda retrucam falando que é errado, mas quando há fatos... É simples. É simples. Por isso que eu falei, Rafa, quando eu falo de suplementação, e eu sou professora de suplementação há 13 anos, tá? Sou professora de pós-graduação. Quando eu falo de suplementação, é lógico que eu enfrento bastante resistência. Porque tem muito profissional que fala, não. Eu fui recentemente num evento, tá? Recentemente não, mas agora, o ano passado, na Semana do Nutricionista, eu fui num evento de uma indústria, de uma multinacional de suplemento nutricional, e a nutricionista palestrante estava falando que o suplemento é secundário e que o nutricionista, a ferramenta de trabalho do nutricionista é o alimento. Pensei, amor, como que você fala que é secundário? Pega um idoso, polifarmácia, com a cloridria, né? Não produz ácido clorídrico, ou produz mal e porcamente, catabolizado num nível, né? Com um diagnóstico de sarcopenia, com trânsito intestinal totalmente descompensado, já com redução, né? Com redução de salivação, com xerostomia. Pega um paciente desse e tenta corrigir ele só com a alimentação. Faz isso. Aumenta o aporte proteico desse idoso com carne. Vai lá. Eu nem vou entrar no mérito socioeconômico. Vamos falar só de anatomia e fisiologia. Faz isso. Quero ver esse idoso mastigar a carne. Aumenta. Faz 2,0 de grama de proteína por quilo de peso e corrige desse idoso. Não dá. Não dá. Ele não tem capacidade mastigatória, nem mecânica, nem enzimática, porque não produz saliva. Ele não tem força para mastigar. Ele não tem capacidade gástrica para digerir. Ele não tem capacidade intestinal para absorver. Entende? Agora, imagina só, pega um idoso obeso. Pega um idoso obeso com diagnóstico de cardiopatia e fala pra mim que a suplementação é secundária. Como é que você vai trabalhar déficit calórico com um idoso obeso? Sem nutrir. Sem suplementar vitaminas e minerais. E aminoácidos, né? E proteína. Não dá. Não dá. Pega um bariatricado com reganho. Ele tá com o estômago reduzido. Capacidade gastrointestinal comprometida.
Produção de fator intrínseco, comprometido. Produção de ácido clorídrico, comprometida. Produção de enzimas digestivas, comprometida. Capacidade absortiva intestinal, comprometido. Fala pra mim que você vai corrigir essa pessoa só com comida. Como, gente? Não dá. Então, se a gente não nutre o indivíduo, a gente não tira ele do quadro de desnutrição e a gente não corrige os fatores que o levaram para esta situação. A prova viva disso é fazer uma cirurgia bariátrica e ter reganho de peso. Por quê? Por quê? Eu costumo falar para os meus pacientes de bariátrica que não se corrige a cabeça, né? A gente opera o estômago, mas não opera a cabeça. Mas eu vou além, porque eu tenho bastante paciente que fez bariátrica e o que eu mais percebo é a perpetuação da desnutrição. Então, eles saem da cirurgia com de A a Z lá. Não pegou qual era a principal desnutrição dele. Porque pode ser ferro, pode ser magnésio, pode ser selênio. Um exemplo do selênio que é show de bola, eu tenho aqui um Reels no meu perfil. Não adianta o paciente chegar no consultório com diagnóstico de hipotireoidismo, já usando o T4 sintético, né, o Puran T4, a levotiroxina, e ele continua com os mesmos sintomas. Ele não emagrece, ele continua com queda de cabelo, ele tá cianótico, né, tá com aquela olheira profunda, um cansaço que é fora do corpo dele. Aí você pega uma pessoa cansada, o que ela vai fazer? Se entupir de café. Certo? Pessoa com queda de cabelo, ela já não sabe mais o que fazer, vai se entupir de medicação, vai passar minoxidil, vai tomar não sei o quê. E aí quando você conversa com ela e você entende a história dela, tá faltando selênio, tá faltando ferro. Aí você fala, amor, você pode tomar 1000 microgramas de T4, não vai resolver. Não tá convertendo T4 em T3, entendeu? Então tem que converter T4 em T3. Quem faz isso? Uma enzimazinha chamada deiodinase. Mas a deiodinase ou não é produzida ou não funciona quando não tem selênio suficiente. Só que o selênio, ele é utilizado na produção de imunoglobulina. Ele é usado em células de imunidade. O que é prioridade pra gente? Imunidade ou emagrecer? E aí? O corpo é inteligente. Ah, Dani, mas na comida, né, no que ele come, atinge a IDR. Mas ele não tem que entrar na IDR. IDR é para indivíduo saudável. Ele é saudável? Não, ele é hipotireoideu. Ele já tem uma alteração de comunicação de glândula. Não tá saudável. Tem que arrumar. Tem que ajustar as doses de selênio para ele. Para ele. Especial para todo mundo? Não, é para ele. Dani, todo paciente que que tem hipotireoidismo e usa T4 precisa suplementar selênio? Eu posso te falar que 90%. 90%. E vou além, tem histórico de anemia. Pode pegar. Pode pegar. A maioria dos pacientes com hipotireoidismo tem histórico de anemia. Porque deficiência de ferro pode alterar a produção de hormônios da tireoide. Pode ter certeza. Ó, o Rafa falou, parece que tá enraizado que suplemento só serve para pessoas que treinam. Fatalmente. Essa foi minha primeira briga, Rafa, em 2010. 2009, na verdade. E muitos médicos dizem que é besteira. E mais uma vez colocam remédio e falam. Eu vou além, Rafa. Eu vou dar uma pausa aqui, gente. Olha, o Rafa chegou para movimentar, gostei. A gente pulou da obesidade para... Há umas semanas atrás, eu coloquei uns stories aqui. E nos stories eu coloquei o vídeo do Laí Ribeiro, que é um médico. Tem isso no YouTube, tá, gente? Eu não tô falando mal do Laí, não tô causando discórdia. Tá no YouTube, tá lá. Pesquisa lá que tá lá. O Laí fala o seguinte, que se os médicos não aprenderem nutrição, eles vão perder os pacientes para os nutricionistas. Porque sem ajustar a nutrição, sem ajustar nutriente,
o medicamento não faz efeito. Você não cura o paciente. Você controla a doença, mas você não cura o paciente. O curioso é que eu percebi isso ao longo da minha jornada na nutrição. Porque eu uso suplemento desde criança, desde pequenininha. Então, quando eu cheguei na faculdade de nutrição, que eu fui aprendendo fisiologia, fisiopatologia, bioquímica, dietoterapia, eu fui entendendo o que eu vivi. E eu falei, não é que isso aqui tá certo? E quanto mais eu praticava, mais eu tirava os medicamentos que eu usei a vida inteira. Corticoide, broncodilatador, antialérgico. Eu fui heavy user disso a vida inteira. E eu melhorei com nutriente, né? Há quem fala, mas você trocou uma cápsula por outra? Minha filha, mas não tem nem comparação. Prefiro 1000 vezes tomar cápsula de magnésio do que cápsula de corticoide, pelo amor de Deus, né? Prefiro 1000 vezes tomar cápsula de vitamina C do que usar salbutamol. Não tem nem o que falar, né? É respirar melhor e sentir que o coração tá saindo do peito. 1000 vezes tomar cápsula de nutriente. 1000 vezes, né? Enfim, quando eu vi esse vídeo do Lair, acho que eu tava no final da minha segunda pós-graduação, falei, senhorzinho danado. E aí ele abriu a pós de nutriendocrinologia médica. Ou seja, ele estava tentando ensinar médicos a serem nutricionistas. E o nutricionista, ele estava ensinando o médico a suplementar. E nutricionista falando mal de suplemento. E nutricionista falando que suplemento só quando a base tá boa. Suplemento é secundário. Suplemento é só para quem treina. E eu pensando, vai nessa, você vai perder seu paciente pro médico e o médico não vai fazer com a excelência que você faria. Porque você manja disso. Porque você estudou isso. Porque você tem o domínio dessa ferramenta. Ou deveria ter. Entende? Então, gente... eu fico revoltada. Aí o Rafa falou, suplementação tem vários benefícios pro idoso. Ainda mais se for sedentário, como a maior parte do povo brasileiro. Sim. E mesmo assim... Eu não sei quem não recomenda. Eu recomendo, viu, Rafa? Eu recomendo. Não tô nem aí. Eu falo assim... Rafa, você tem que participar da Masterclass que vai acontecer quinta-feira. Já faz sua inscrição, o link tá na bio, você vai amar. E fica aqui. Dá uma passeada por aqui, comenta tudo, manda as dúvidas que a gente tá sempre aí para ajudar. Então, vale lembrar, mais uma vez, tá? Quando a gente pensa em obesidade, a gente pensa em quê? Uma causa. Balanço energético positivo. Eu obtenho mais calorias do que eu gasto, do que eu desprendo. Isso é a causa. Quais são os fatores que me levaram a essa causa? O que me levou a ingerir, né? A obter mais calorias, a reter mais calorias do que eu deveria. Vamos pensar nos fatores. Quais são esses fatores, Dani? Hoje eu puxei muito para a desnutrição marginal, que é o mais importante, tá? Essa desnutrição marginal... Oi, Carolzita, tudo bom? Essa desnutrição marginal é deficiência de vitaminas e minerais. Lembra, para a gente produzir energia, a gente precisa de vitaminas e minerais, tá? Então, pode ser deficiência de vitaminas e minerais. Essa pode ser um mau funcionamento do trato gastrointestinal. Essa deficiência, gente, pensa sempre assim, a deficiência nutricional, ela tem diversos pontos de partida. Eu posso não ingerir os alimentos nutritivos, pode ser isso, eu não faço ingestão, não como o suficiente, eu não como alimentos que tragam isso de modo suficiente, tá? E aí vale aquele exercício, como foi sua alimentação na infância, como foi sua alimentação na adolescência, como foi ou como está sendo sua alimentação na fase adulta? Para pensar nisso. E essas são perguntas que a gente tem que fazer para os pacientes, ok? Então eu não faço ingestão. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, eu não tenho uma digestão adequada. Eu tenho muito paciente que tem queda de cabelo e tem flacidez. Quando eu vou ver, se entope de carne. Come carne pra caramba.
mas não digere direito. Eu preciso digerir a carne para tirar essa proteína da carne. Aí eu quebro essa proteína no estômago e mando para o intestino em forma de aminoácido. E quando eu absorvo esse aminoácido, aí eu ressintetizo a proteína. Eu construo proteína dentro do meu corpo. Depois que eu comi e digeri. Tudo bem? Pode ser que eu tenha uma síndrome desabsortiva. Eu não absorvo os nutrientes. Isso é muito comum. Teve uma época que o Orlistat era um medicamento de primeira opção para emagrecimento. Só que quando você faz desabsorção de gordura, você manda embora vitamina lipossolúvel, vitamina A, vitamina D, vitamina K, vitamina E. Ou seja, vitaminas que precisam de gordura para serem levadas para dentro do corpo. Só que eu tô mandando embora a gordura nas fezes. Pegaram? Ou então, meu intestino tá tão ruim que eu não tenho bactérias boas o suficiente para converter essas vitaminas em vitaminas na forma ativa. Eu não fermento adequadamente. Eu não absorvo. Entendeu? E aí, tem uma outra situação que pode acontecer. Meu corpo precisa de mais do que eu tô dando pra ele. Entendeu? Pensa, eu, Daniela, tive problema respiratório a vida inteira. Lembra que eu falei que o magnésio é responsável por troca gasosa no pulmão? Relaxamento, contração e relaxamento? Olha como meu corpo precisa de mais magnésio. Muito mais do que a maioria das pessoas. Então, eu podia comer toda a couve do planeta. Eu não ia conseguir. Pegaram? Meu estômago, desde pequena, por conta da alta quantidade de medicação que eu tomei antibiótico muito na infância, o meu estômago é uma porcaria. Meu estômago eu tenho que estar sempre cuidando. Pisei fora da faixa, eu tô com azia. Pisei fora da faixa, eu tenho náusea. Ou seja, eu não absorvo ferro. Eu tenho deficiência de ferro desde pequena. Aí, unido a isso, eu sou uma pessoa, e aí você, mulher que tá aqui, vai se identificar. Eu menstruo, eu falo, olha, se tem uma pessoa resistente no planeta, essa pessoa sou eu. Porque eu sangro igual a vaca no abate e não morro. Então, o pouco de ferro que eu absorvo, eu jogo fora no meu período menstrual. E por isso eu usei muitos anos anticoncepcional para não menstruar. Só eu sei os impactos que eu sofri com isso. Graças a Deus, eu fiz nutrição. Sequencialmente, eu fiz ortomolecular. E logo que eu saí da faculdade, que eu entrei na pós, eu já comecei a suplementar precursores de SAMe. Então, pude usar um anticoncepcional sem grandes prejuízos. Certo? Então, pode ser que o meu corpo precise de muito mais nutriente do que eu estou sendo capaz de oferecer para ele. E aí, mesmo me alimentando bem, eu estou desnutrida. Essa visão mais profunda é obrigação do nutricionista. E nessas situações, é obrigação do profissional de nutrição suplementar. Eu preciso suplementar enquanto eu corrijo a fisiologia. Eu preciso suplementar enquanto eu corrijo a anatomia. Eu preciso suplementar enquanto eu corrijo o comportamento. Por quê? Porque eu preciso oferecer nutriente para o corpo funcionar. Simples assim. E no obeso, isso é primeiro passo. Primeiro passo. Tá obeso? Tudo bem, a gente vai corrigir o seu comportamento, com certeza, porque você precisa se alimentar de maneira adequada para estar nutrido, para viver bem, para não ter doença e para ter uma vida longa. Isso é qualidade de vida, tá? Apesar de eu achar qualidade de vida subjetiva. Enquanto isso, eu vou fazer o seu corpo funcionar da melhor maneira possível e ele só vai fazer isso nutrido. Fim, tá? Ó, Rafa, mais uma dúvida. Existe algum carbo que ajuda a ligar melhor esse tipo de nutriente, a realizar melhor? Eu não entendi, Rafa. Se existe algum carbo... Olha só, a gente tem alimentos glicídicos, né? Alimentos ricos em carboidrato, tipo batata, batata doce, inhame, mandioca ou macaxeira, né? Ou aipim, depende do lugar. Mandioquinha ou batata baroa,
cará, banana, todos esses alimentos têm carboidratos fantásticos. Por quê? Porque eles têm carboidrato complexo. São alimentos que são ricos em carboidrato, ou seja, tem uma alta concentração de carboidrato na sua composição, mas vai ser fermentado no intestino, vai alimentar bactérias boas. E eles vêm carregados de nutrientes muito bons e importantes para todas essas cascatas metabólicas, tá? Essas cascatas bioquímicas. Então, por exemplo, os alimentos ricos em carboidrato complexo, na maioria das vezes, também são ricos em vitaminas do complexo B. Só na produção de energia a gente precisa de B1, B2, B3, B6, B9 e B12. E para a condução elétrica de neurônio, a gente precisa de B1. Tanto que o citoneurin, que a gente usa muito com idoso, é B1. Citoneurin é B1, é vitamina B1, em alta concentração. Para quê? Para melhorar a condução elétrica dos neurônios. E quando a gente fala de condução elétrica de neurônio, a gente pensa muito na cabeça, mas a gente tem terminação nervosa no corpo inteiro. Então, você precisa de B1 para melhorar a terminação nervosa, né? Melhorar a condução elétrica de todos os nervos. Onde tem terminação nervosa é dependente de B1, tá? O que mais? Então, eu acho que pensando nisso, todos esses, mas geralmente todas as frutas, né? As frutas com alta densidade de carboidrato, elas invariavelmente têm bastante nutriente, principalmente vitaminas do complexo B, tá bom? Então, manda bala, é isso aí. O que mais? Multivitamínico de farmácia é bom para repor possíveis nutrientes que não comemos? Com certeza. Por pior que ele seja, ele é melhor do que nada. Pensa sempre assim, tá? Isso é uma outra coisa que eu converso muito com os meus alunos, né? Eu falo para eles, você tem que entender a situação do paciente, do que ele precisa e do que ele pode. Por quê? Porque você tem a obrigação de oferecer isso da melhor maneira possível para ele. Então, entre o meu paciente não tomar nada e tomar Centrum, ele vai tomar Centrum, tá? Entre ele não tomar nada e ele tomar aquele polivitamínico da NIDS, que é marca própria de um monte de farmácia, ele vai tomar a NIDS. Por quê, Dani? Porque ele precisa, tá? Porque ele precisa. E aí eu vou ver, é melhor um multivitamínico e um multimineral separado ou eu consigo um todo junto? Tá bom? Por exemplo, o açúcar não é bom para nós, mas ele carrega bem a creatina para a célula. É assim, ó. Quando você fala isso, vamos pensar na parte de esporte, né? A gente fala da maltodestrina. A malto, apesar de ser muito mal falada ultimamente, ela não é igual ao açúcar. Ele não é igual sacarose, tá? É um açúcar do milho e ela é de médio índice glicêmico. Tá bom? Então, quando você fala o açúcar, é a glicose, né? Pode ser qualquer glicose. Você pode misturar a creatina com uma fruta. Você não precisa colocar açúcar solúvel. Sim, então, para um obeso não é legal o açúcar porque ele é mais inflamatório. Além dele ser inflamatório, o açúcar simples e o excesso de glicose, que fique claro, tá? O excesso de glicose, ele aumenta a produção de radical livre. Então, ele é um oxidante e um inflamatório, tá bom? Por quê? Quando você tem excesso de radical livre, você vai ter esses machucados, essas lesões celulares. Essa lesão sinaliza uma inflamação. Então, pensa, a gente tem um corte aqui, cortou aqui. Esse corte vai aumentar a oxigenação, aumenta a produção de radical livre. Então, tem uma coisa errada acontecendo aqui. Essa coisa errada sinaliza ao nosso corpo que existe uma inflamação. Por quê? Porque eu preciso ativar o meu sistema antioxidante endógeno e anti-inflamatório para correr aqui para cicatrizar. Porque senão eu acabo tendo infecção bacteriana, né? Contaminação e posso morrer, tá bom? É mais ou menos assim. Então, o que a gente tem que pensar, Rafa, é excesso de glicose no sangue, tá? Não de açúcar em específico. Glicose no sangue. Todo excesso de glicose no sangue faz com que a gente tenha excesso de radical livre e sinalização de inflamação. Agora, pensem o seguinte, uma pessoa obesa tem muita gordura corporal. Quanto mais gordura a gente tem no corpo,
maior a sinalização inflamatória. Um corpo constantemente inflamado é um corpo constantemente doente. Então, o corpo, ele entende que ele está doente. Todo o nosso sistema vai trabalhar para tentar te trazer de volta para o equilíbrio. Esse trabalho para voltar para o equilíbrio, ele é nutriente dependente. Então, olha a bola de neve. Eu já não tenho nutriente, por isso eu fiquei obeso, acumulei gordura, acumulo toxina na gordura. E aí eu tô inflamado e eu preciso de mais nutriente para trabalhar toda essa desinflamação. Acabou para nós, né? Aí a Sandra falou assim, deu para entender, Rafa? A Sandra fala assim, ó, paciente com obesidade grau 4, está em acompanhamento há quase 1 ano, não tem mudança de peso. Rastreia a parte nutricional, Sandra. Rastreia a parte nutricional. Entra com suplemento de vitaminas, minerais e principalmente compostos bioativos com ação antioxidante e anti-inflamatória. Por que eu tô falando isso pra você? Você tem que atacar dos dois lados. Então, enquanto você corrige toda a parte fisiológica, toda a parte metabólica, você vai trabalhando o comportamento. Lembra, se eu não consigo fazer essa engrenagem trabalhar direito, produzir energia, os sistemas se comunicarem bem, eu vou estar sempre trabalhando na reserva, sempre pedindo o nosso principal substrato energético, que é glicose. Então eu não consigo tirar o paciente do vício de comer, sabe? Eu não consigo tirar ele do balanço energético positivo, tá bom? Rastreia. Depois se tiver dúvida, me chama no direct que a gente conversa. Melhorei em algumas escolhas alimentares, mas não larga o fast food. Gente, olha só. Quem é nutricionista aqui, aprendeu na faculdade, brevemente confessarei. Aprendeu que existe uma situação que chama pica-malácia. Pica-malácia é quando o indivíduo... É muito comum em gestante. Sabe gestante que tem vontade de comer tijolo, graxa de sapato, sabão, comer bucha, essas coisas? Então, toda deficiência nutricional te faz buscar alimento, comida, de algum jeito. E aí você dá uma pirada. Na gestação isso é muito evidente porque todo nutriente que entra, por menor que seja, vai pro bebê. Então a mãe, que nada mais é do que um ovo, ela fica mais desnutrida do que ela já era, tá? Então é muito evidente em gestante. Mas a pica-malácia, ela pode acontecer com várias pessoas. E é lógico, comer um fast food não chega a ser uma pica-malácia, porque não é comer coisa que não é alimento, né? A pica-malácia é característica por querer comer o que não é alimento, mas é decorrente de uma desnutrição grave. Então pode ser que não largar o fast food seja uma condição de desnutrição, Sandra. Alimento calórico, ultracalórico, pouco nutritivo. Isso é muito característico de desnutrição, tá? Então, fica de olho, faz esse rastreio, desde quando ele nasceu, como era. E dá uma olhada se não tá com uma desnutrição crônica, tá? Crônica. E eu faria ali um ajuste nutricional com ele em UL, não em IDR. Deixaria a IDR para alimentação, mas suplementaria com UL. Ou entre a IDR e a UL, pegou? Eu vou falar disso na Masterclass quinta-feira, hein, Sandra? Não falta. Boa, Rafa, deu pra entender. Gente, olha, como eu falei, quase 2 horas de live. Ah, eu amo. 1h30 cravado, a gente tá aqui. Eu acredito que deu pra gente dar uma boa elucidada, né? Jogamos uma boa luz aí no assunto. E deu pra dar uma clareada que obesidade tem uma causa e muitos fatores, tá? Mas hoje eu quero chamar a atenção para o fator desnutrição, tá? Desnutrição marginal, fome oculta, vocês também vão encontrar bastante trabalho falando de fome oculta. Fome oculta é um assunto que eu quero trazer em breve, porque eu quero falar o que é, trabalhar todas as estratégias de fome oculta com vocês. Acho que deu para dar uma iluminada, né? O que vocês acham? Aceito sugestões, tá? Eu espero que tenha contribuído muito esse bate-papo com vocês. Eu amei todo mundo que participou. Obrigada, Thiago. Obrigada, Sandra. Obrigada, Amandinha. Obrigada, Rafa. Obrigada por vocês terem participado. Pati.
Foi muito importante, é muito legal essa troca, tá? Tragam sempre dúvidas, tragam sempre anseios, porque é isso que faz a gente movimentar o conhecimento. Informação, vocês têm de monte, tá? Informação tem um monte, mas conhecimento, poucas vezes vocês vão ver alguém doar. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês e gravem isso, que isso é o lema da minha vida. Ó, eu falo, eu tenho vontade de chorar. Conhecimento não compartilhado é um pecado capital. Mas tem que ser um conhecimento genuíno e honesto, tá? Sem frescura e sem falsas verdades. Não pode. Conhecimento com falsa verdade é desonestidade, tá? Conhecimento manipulado é desonestidade. E aqui vocês não vão ver desonestidade. Ó, a Sandra perguntou uma coisa importante, tá? Magnésio é bem dosado no sangue? Boa pergunta. Gente, como que a gente vai pegar desnutrição no consultório de nutrição? História. É pela história do paciente, é ouvir a vida dele. Por quê? Primeiro de tudo, vitaminas e minerais, padrão ouro para você dosar, é mineral pelo menos, o padrão ouro é mineralograma de cabelo, tá? Ou eritrocitário. Você não dosa na hemácia, nem no soro, você dosa no eritrócito. É caro. O convênio não cobre, tá? Então, os planos de saúde não cobrem e é muito caro. E aí, eu vou para uma outra seara aqui do nutricionista, que é não cuidar do papel. A gente não trata papel, a gente trata pessoas. Com a história do paciente, você é capaz de saber se ele está desnutrido. Tá? Com sinais e sintomas, você consegue identificar a deficiência de um nutriente específico. Vou te dar o exemplo do magnésio, tem um Reels aqui que eu fiz. E vou reforçar isso aqui. O paciente tem bruxismo, dor na cervical, obstipação, cãibra, magnésio. Tá deficiente de magnésio. Simples. Não precisa ir muito longe, não. O paciente tem muita azia, o paciente tem refluxo, o paciente tem sensação de empachamento, queda de cabelo. É zinco. Tá deficiente de zinco. Precisa dosar? Não. Não precisa. O paciente está flácido, unha fraca, queda de cabelo, cianótico, deficiente de proteína. Daí, mas ele come carne, ou não digere, ou não absorve. Tá faltando aminoácido na vida desse cara. Não precisa dosar. É ali, ó, tá? O exame de sangue, gente, ele tem um nome, né? O laboratório, ele chama Laboratório de Análises Clínicas para Diagnóstico Complementar. Então, a gente vai usar o exame de sangue sempre para complementar um diagnóstico que a gente já deu. E lembra, a gente só pode dar diagnóstico nutricional. Tudo bem? Então, o que eu preciso? Por exemplo, tô vendo que o paciente tem diagnóstico de hipotireoidismo e não tá respondendo ao medicamento. Eu vou olhar todos os exames, né, que compõem ali a parte tiroidiana, para ver se tá batendo. Porque se não tiver batendo, ele tá deficiente de selênio ou de ferro. Vocês não têm noção do que um hemograma é capaz de fazer na vida do nutricionista. É um exame top. Eu acho que ela tá aqui ainda, não sei. Mas eu tenho uma paciente que tava aqui, conversando comigo, que tava respondendo, que na verdade ela respondeu. A gente pegou uma infecção dela durante um aborto. Ela não estava se sentindo bem e me mandou mensagem. Ela me mandou um hemograma. Eu falei, você tá com essa anemia durante o aborto ou você já estava anêmica? Ela falou, já estava anêmica. Eu falei, o médico não falou nada. Não. Eu olhei o hemograma dela e falei, ó, pode ir pro hospital. Eu falei, ninguém falou nada que você tá com infecção? Não. Ela foi pro hospital, ela teve que fazer infusão de ferro, tá? Porque ela sangrou muito. E aí, por acaso, assim, ela deu uma perguntada, escuta, eu não tô com uma infecção, não? Isso aqui. Ah, vamos ver. Não é que ela tava com uma infecção? No útero. No útero. Gente, é um hemograma.
custa 15 reais, 20 reais, tá? Todo convênio cobre, todo nutricionista pode pedir, tudo bem? O nutrólogo, o que? Exame de sangue, Rafa? Não adianta fazer. Você pode fazer, mas é que assim, não é padrão ouro, ele não direciona. O exame de sangue, gente, ele é uma fotografia. Então, por exemplo, você pode fazer uma glicemia de jejum hoje e fazer um jejum de 12 horas e dar alto. Por quê? Porque você meteu uma macarronada e um pudim de leite de sobremesa e uma taça de vinho. Você pode fazer o jejum de 12, mas, cara, tem tanta glicose ali que vai aparecer no exame no dia seguinte. Ou você pode ter esse perfil alimentar, mas saber que eu vou me alimentar com uma saladinha, entendeu? Vou dar uma segurada, vou comer aveia durante o dia, no dia seguinte a glicemia de jejum tá linda. E aí? Glicemia de jejum não me diz nada. Só me fala como foi o seu dia anterior. No máximo, estourando 2 dias. Quem me fala se você tá na vida louca? Hemoglobina glicada e insulina. Entende? Então, vitaminas e minerais dosadas no sangue é uma fotografia muito rasa. Ela não me dá uma robustez, não me dá uma situação crônica, que é o que eu preciso saber. Então, saber a situação crônica do paciente é ouvindo, tá? Não dá, Rafa. Nem o nutrólogo, nem o nutricionista com exame de sangue, Consigo ver no hemograma uma deficiência crônica de B12, uma deficiência crônica de ferro, por exemplo. Eu consigo ver, tá? Uma deficiência de vitaminas do complexo B. Posso ver uma deficiência... Cruzando com a história, só no hemograma eu consigo ver se ele tem deficiência de nutrientes específicos para imunidade, se ele tem uma parasitose, isso eu consigo ver. No hemograma, não preciso ir muito longe, tá bom? Exames específicos eu consigo ter um direcionamento. Mas mesmo assim eu tenho que ouvir a história do paciente. Pegar o papel e fazer conduta? Jamais. Isso é impossível. Nem nutricionista, nem nutrólogo, nem Jesus, tá bom? Não dá. Você precisa ouvir e corroborar com o exame. Sempre assim. Nunca pegar o exame e falar, é isso, tá aqui. Isso não dá pra fazer, tá bom? Bom, acho que é isso, né? Deu? Deu aí? Deu pra vocês? Vão jantar? Senão daqui a pouco eu desmaio. Acho que é isso, né, pessoal? Aqui, ó, mais uma, hein? T4 alto, anemia, retirou parte da tireoide e um nódulo. A médica disse que não precisa de medicação para controlar esse T4 no limite. Total, Su, total. O que me chama a atenção aqui, Su, é o seguinte. Ela tirou parte da tireoide. Tem que, porque assim, ó, a gente produz TSH na hipófise e manda esse TSH para a tireoide. Na tireoide a gente usa o TSH para produzir T4. Essa cascata precisa de vitamina A, não, a gente precisa para produzir TSH, iodo, ferro e tirosina, fenilalanina, tá? Aminoácido e alguns minerais. Vai para a tireoide, a gente precisa de ferro, a gente precisa de vitamina A, a gente precisa de selênio. O selênio a gente vai precisar lá na frente, tá? Ferro, vitamina A, ômega 3. Pode ser que esteja faltando algum, tá? E aí eu preciso de selênio para produzir, para a deiodinase funcionar e converter T4 em T3, certo? Se ela tirou parte da tireoide e continua produzindo TSH, ok, porque a gente faz feedback, né? Quanto mais T3 e T4 no sangue, menos TSH eu produzo. Quanto menos T4 no sangue, mais TSH eu produzo. Então, muitas vezes a gente está produzindo muito TSH. Para controlar, eu aumento o T4 sintético via oral e aí eu equilibro essa quantidade no sangue e controlo a produção hipofisária. Tudo bem? E aí, se ela tirou parte da tireoide, mas continua produzindo TSH ok, T4 ok, o que você precisa é dar substrato, sempre. Então, corrija a alimentação de modo que ela tenha a oferta desses nutrientes, mas você pode suplementar pelo menos a IDR sim, tá? Pelo menos, tá bom?
Vale a pena, principalmente se ela tem anemia, tá? A anemia é um preditor de hipotireoidismo. Ele até estimula, tá bom? Então corrige sim, mas dá uma olhada se essa anemia é ferropriva ou se ela é por B12. E aí você também tem que dar uma olhadinha no cobre, tá? Cobre, zinco, ferro e vitamina B12, tá? Precisa dar uma olhada. E vitamina C, sempre que você for pensar em mineral. Aí a Sandra falou, paciente minha, super anêmica, ferritina de 8, hemoglobina de 10 e TSH alto. O médico deu igual. Você vai arrumar, né, Sandrinha? Você vai arrumar, né? Você vai arrumar isso aí, né? Vai ajustar. Lembra, gente, ferro, dependendo da situação gastrointestinal do paciente, você tem que colocar quelado, tá bom? Porque senão ele se perde nas fezes. O que mais? Não sei de cabeça, Su, não vou mentir, tá? Eu não sei parâmetros bioquímicos de cabeça, porque depende muito do laboratório. O laboratório usa dependendo do laboratório, ele usa uma referência, dependendo de laboratório, usa outra referência. Então não dá pra gente ter isso na cabeça, tá? Quem tem é mentiroso. Ah, parabéns. Ó, eu amo essa mulherada que tá aqui. Perfeito, perfeito. Vocês estão vendo como tudo faz sentido? Tudo faz sentido. E quem não suplementa, perde, hein? Perde. Certo, gente? Porque vocês deixarem, eu fico aqui até amanhã. Mas não dá, porque eu preciso comer, que eu tô com fome. E vocês também. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado aqui 1h30, 1h40. Guerreiros, pode ter certeza que amanhã vocês estão profissionais muito melhores. Quem não participou, perdeu. Quem entrou e foi embora, perdeu. E quem ficou aqui, guerreiro, até o final, aprendeu muito, arrasou. Com certeza tá agora iluminado. E eu espero todo mundo, quinta-feira, na Masterclass de Suplementação Extraordinária. Eu prometo pra vocês que vai ser incrível, vai ser muito bom. Eu vou honrar o tempo de vocês. E eu vou ter a maior honra e prazer e felicidade de receber vocês nesse evento que eu tô, assim, ansiosa e muito feliz por estar conseguindo colocar em prática, tá? Então não esqueçam, Masterclass de Suplementação Extraordinária, próxima quinta-feira, dia 9 de março, às 19 horas, o link tá na bio para vocês se inscreverem, se inscrevam, entrem no grupo, a gente tá com um grupo no WhatsApp, entrem porque vocês não vão se arrepender, tá bom? Beijo para vocês, muito boa noite, muito obrigada por ter ficado aqui.